Abra sua Bíblia no livro de Tito. Tito, capítulo 1. Vamos começar do versículo 1. Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, foi enviado para levar a fé àqueles que Deus escolheu e ensinar-lhes a conhecer a verdade de Deus. O Paulo é o quê? Lê de novo. Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Escravo de Deus. O Paulo, escravo de Deus. Pergunta a pessoa que está do seu lado: e você, é escravo de quem? Escravo de Deus é aquele que obedece, que vive a palavra de Deus. Esse é escravo de Deus. Aquele que não obedece à palavra de Deus vive no pecado, é escravo do diabo. Então Paulo, ele foi enviado para ensinar o povo de Deus. Continua. Fui enviado para levar a fé àqueles que Deus escolheu, ensinar-lhes a conhecer a verdade de Deus. A verdade que transforma vidas. Povo de Deus, não foi você que escolheu a Deus. É uma coisa que você precisa de perceber. A Bíblia diz que não foram vocês que me escolheram, mas eu é que vos escolhi. Se você está hoje na igreja, saiba que não é sua força, não é sua vontade. Você podia ter estado em outro sítio, mas Deus te escolheu e te trouxe para este ministério. Respeita isso. Não foi você que escolheu a ele. Não. Deus te escolheu. Então, não decepciona a Deus. Diga a pessoa que está ao seu lado: não decepciona a Deus. Se você está aqui hoje, é porque Deus te escolheu para você estar aqui. Deus marcou um encontro consigo neste momento e neste lugar. Então não pode o decepcionar. Continua. 2. A fim de que tenham a vida eterna, que Deus lhes prometeu antes do princípio do mundo. E ele não pode mentir. 3. E agora, em seu próprio e divino tempo, ele revelou essa palavra para que eu a anuncie a todo mundo. Por ordem de Deus, nosso Salvador, eu fui encarregado de fazer essa obra para ele. 4. A Tito, que é verdadeiramente meu filho na fé, sua e minha. Graça e paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. 5. Deixei-o aí na ilha de Creta, a fim de que você pudesse fazer tudo quanto fosse necessário e pusesse em ordem o que ainda faltava, e que nomeasse em cada cidade líderes que seguissem as instruções que eu lhe dei. 6. Os líderes que você escolher devem ser bem conceituados e que ninguém possa culpá-los de nada. Devem ser maridos de uma só mulher, e seus filhos devem amar ao Senhor e não ter fama, desordeiros,
ou ser desobedientes a seus pais. Leia a sua Bíblia. 6. O presbítero deve ser um homem que não possa culpar o mal. Deve ter somente uma esposa. E seus filhos devem ser cristãos e não reclamam de maus ou desobedientes. Povo de Deus, quais são as características de um servo de Deus, de um obreiro, de um evangelista, de um pastor? A primeira característica é que o pastor tem que ter uma o quê? Esposa. Obreiro, evangelista, pastor, bispo, apóstolo, profeta, tem que ter uma única esposa. Se for mulher, tem que ter um único marido. Os seus filhos não devem ter a fama de desobedientes, rebeldes. Continua? Deve ser um homem que não possa ser culpado de nada. Não deve ser orgulhoso, nem penoso, não deve ser chegado ao mundo, nem violento, nem ganancioso. Povo de Deus, homem de Deus não deve ser ganancioso, não deve ser violento, não deve ser orgulhoso. O cristão não deve beber. Aleluia. Aleluia. Aquele que é homem de Deus, aquele que tem o Espírito de Deus, não deve beber. Mas eu sei que você já ouviu várias vezes, lá de onde você vem, que beber não é pecado. Aleluia. Aleluia. Mas a Bíblia está dizendo que se você é homem de Deus, não deve beber. Não deve ser ganancioso, não deve ser arrogante, não deve ser orgulhoso, não deve ter má fama. Continua? Deve estar disposto a hospedar pessoas. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa. E deve amar o bem. Continua? Deve ser prudente, justo, dedicado a Deus e disciplinado. Diga a pessoa que está só disciplinado. Se você quer fazer a obra de Deus, tem que ter disciplina, tem que ter comando. Aleluia. Aleluia. Tem que ter o quê? Comando, disciplina. O reino de Deus é disciplina, é justiça, é amor. Aleluia. Aleluia. Igreja tem que ter comando, tem que ter disciplina, tem que ter justiça. Os indisciplinados não podem fazer parte dos líderes, dos pastores, obreiros, evangelistas. Se o sujeito é indisciplinado, tem que ser destituído na hora. Aleluia. Aleluia. Repita. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa. Deve amar o bem. Tem que amar o bem. Deve ser prudente. Justo. Dedicado a Deus e disciplinado. Leia a sua Bíblia, versículo 8. 8. Devem gostar de ter hóspedes em casa e amar o bem. Devem ser homens sensatos e justos. Devem ter a mente pura e ser dotados de domínio próprio. 9.
Sua crença na verdade que lhes foi ensinada deve ser forte e firme, a fim de que possam ensiná-la aos outros e mostrar aos que discordam deles onde é que estão errados. 10. Pois há muitos que se recusam a obedecer. Isto é verdade, especialmente entre aqueles que dizem que todos os fiéis devem ser circuncidados. Eles não passam de faladores e enganadores. 11. E é preciso fazê-los calar. Famílias inteiras já foram desviadas da graça de Deus. Lê só. A partir do 9. Deve-se manter firme na mensagem que merece confiança E que está de acordo com a doutrina. Tem que mostrar o erro daqueles que estão contra a palavra de Deus. Continua? Pois existem muitos, principalmente os que vieram dos judeus, que são derrotados e enganam os outros com as suas premissas. 11. É preciso fazer com que eles parem de falar, pois estão atrapalhando famílias inteiras por ensinarem a verdade, com a confissão maravilhosa que foi enviada por ele. 11. Pois justamente um deles, importante daquilo que era, ele disse: os especies são diferentes, são animais selvagens, são os preguiçosos e são pésimos em comida. 13. E ele tem razão para dizer isso. Portanto, você deve repreender duramente esses traços médicos para que sejam sabios de Deus. Sabe, uma das características de um ministério sério é a repreensão. E repreensão em público. Aleluia. Repreensão em... Por quê? No ministério sério não há segredos. Se eu descubro um evangelista, um obreiro, a adulterar, a mentir, a roubar, eu não digo nada, eu pego nele. Ok, você não faz mais isso, ok? Fica aqui, andar a encobrir coisas. Sabe o que acontece? Deus sai. Pela graça de Deus, eu como um anjo da igreja, eu tenho que velar pela pureza da igreja. O líder da igreja tem que velar pela pureza da igreja. Não posso compactuar com indisciplina dentro da igreja. Só falar daqueles que trabalham na igreja, daqueles que pregam, daqueles que oram, daqueles que estão ligados ao serviço de Deus. Tem que haver disciplina. Aleluia. Aleluia. Tem que haver o quê? Por isso que você tem visto quando alguém erra, que a gente corrige publicamente. Para quê? Para que os outros não façam a mesma coisa. A gente não guarda segredo. Na igreja de Deus não há segredo, fala-se publicamente. Aleluia. Aleluia. Repita. E ele tinha razão. Eu disse isso. Portanto, você deve repreender duramente. Tem que repreender duramente esses falsos mestres, para que sejam sadios na fé. Lê a sua Bíblia, 13. Isso é uma verdade. Portanto, fale aos fiéis daí tão severamente
quanto necessário. Fala tão severamente. Está a ouvir tão severamente o que significa? Seja duro, rigoroso, disciplinado. Aleluia. Aleluia. Não podemos compactuar com brincadeiras na igreja. Não. Não. Temos que repreender severamente. Continua. Fale aos fiéis daí tão severamente quanto necessário para fazê-los fortes na fé. Para fazê-los fortes na fé. Isso é bom para si. Continua. 14. Para que deixem de dar ouvidos às lendas judaicas e às exigências de homens que se tornaram surdos à verdade. 15. Uma pessoa pura de coração vê virtude e pureza em tudo. Mas uma pessoa cujo coração é maligno e descrente acha maldade em tudo. Pois sua mente impura e sua consciência rebelde estão corrompidas. Lê outra Bíblia. Versículo 15, 14 e 15. E para cuidar da atenção as coisas levantadas pelos judeus, e ensinamento dos irmãos, e vendo pessoas que rejeitam a verdade. 15. Tudo que é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. 16. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostram e isso não é verdade. Aleluia. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Conhecer a Deus significa obedecer os seus mandamentos. Se você não obedece os mandamentos, você não conhece a Deus. Lê outra Bíblia, lê outra. 15 e 16. Todas as coisas são puras para os puros. Porém, para os que são impuros e descrentes, nada é puro. Pois, tanto a mente como a consciência deles estão pervertidas. 16. Eles dizem que conhecem a Deus. Mas pelas suas ações, eles o negam. Por isso, eles são detestados, desobedientes e não conseguem fazer nada de seu. Povo de Deus, é importante que você procure conciliar aquilo que você diz e aquilo que você faz. Se você diz que conhece a Deus, se você diz que ama a Deus, procure agir em conformidade. Aleluia. Aleluia. Procure agir em conformidade. Continua. 2. Está a ouvir? Essa é a instrução que é dada ao homem de Deus. Fale o que está de acordo com o verdadeiro ensino. Ensina-nos também a serem filhos de Deus, no amor e na perseverança. 3. Da mesma maneira, ensina as mulheres idosas a viver com a vida digna de pessoas santas. Que elas não passem tempo falando mal dos outros, nem sendo escravizadas do mundo. Elas devem ensinar a vida excluída de mulheres mais jovens a amar a seus amigos e a seus Deus. 5. Elas também devem ensiná-las a serem prudentes, puras, boas donas de casa, bondosas e
submissas às suas autoridades. Dessa forma, ninguém poderá falar mal da mensagem de Deus. Povo de Deus, as mulheres que estão na igreja, se o seu marido não vem para a igreja, você tem que ser um exemplo. Aleluia. Aleluia. Você tem que ganhar o seu marido para Deus através do seu comportamento. Diga glória a Deus. Comporte-se como uma mulher cristã. Obedeça a palavra de Deus. Tem que haver mudanças, tem que haver diferença entre o tempo que você não conhecia Deus, o tempo que você não frequentava esta igreja e agora. A sua esposa, ou seja, o seu marido, tem que olhar para si e dizer que sim, senhora, esta senhora, desde que começou a ir para aquela igreja, o comportamento dela mudou. É assim que você vai ganhar ela, a ele. Não se ganha com palavras, ganha-se com ações. Aleluia. Aleluia. Mas o seu grande problema é encontrar erros no seu marido. Está sempre a criticar, sempre a discutir, sempre com confusão. Povo de Deus, vença o seu marido através das obras, não através da boca. Procure coincidir aquilo que você fala com aquilo que você faz. Seja exemplo, seja uma boa dona de casa. Deus vai abençoar o seu casamento. Diga glória a Deus. Seja boa dona de casa. Tenha uma mente pura, uma mente sã. Continua? Versículo 6. Da mesma maneira, encoraje os jovens para que eles sejam prudentes em tudo. 7. Torne-se você mesmo um exemplo de boas obras. Ao ensinar, você deve mostrar integridade e seriedade. 8. Fazendo uso de uma linguagem construtiva e que não possa ser criticada. Assim, aqueles que estão comparecendo ficarão envergonhados por não terem nada de mal a dizer a você respeito. 9. Ensine os escravos a serem sempre obedientes aos seus senhores. Ensina os trabalhadores a serem sempre e em tudo obedientes aos seus patrões. Eles devem lembrar agradar aos seus senhores, sem discutir com eles. Aleluia. Os trabalhadores, você que trabalha, povo de Deus, você tem que ser diferente. Você, trabalhador cristão, tem que ser diferente. Procure agradar o seu patrão. Procure obedecer o seu patrão. Não seja como os outros. Aleluia. Lê outra Bíblia. Lê outra Bíblia. Diz o quê? Que os escravos obedeçam aos seus donos e os agradem em tudo. E agrada a eles em tudo. Continua. Que não sejam respondões. Que não sejam respondões. Trabalhador que só responde. O chefe dá uma orientação, dá um trabalho, você, quando está a olhar para ele, diz sim senhor, mas depois murmura, responde. Povo de Deus, não faça isso. Não faça isso. Esteja pronto para servir. Seja um trabalhador diligente, um trabalhador diferente. Seja um estudante diferente. Porque o Espírito de Deus está em ti. Não seja respondão, não reclama. Aleluia. Aleluia. Não seja respondão. Continua. Nem roube seus donos. Nem roube. Povo de Deus, não rouba no serviço. Um gayiwi. Aleluia. Aleluia. Não desarrasca no serviço.
Seja honesto. Trabalhe, se esforce e seja honesto. Não roube, não desvia. Sabe, o mundo inteiro, estou a falar daqui em Moçambique, quando encontra um trabalho, a primeira coisa que preocupa a pessoa é procurar saber com os colegas qual é o esquema, qual é o way. É ou não é? Que tal? Não há way aqui, o que se faz? Só espera-se 30 dias. É ou não é? Povo de Deus, não seja assim. A primeira pergunta que os colegas fazem, querem saber o way. Esquemas de corrupção, esquemas de roubo de combustível, roubo de acessórios, roubo de não sei de quê. Você que trabalha na casa das pessoas, não rouba. Você pode dizer que eu só levei uma cebola, ou eu levei 2 tomates. Povo de Deus, você está a roubar. Levei um pouco de açúcar, você está a roubar. Peça. Se você não tem, peça. Viva de acordo com a sua condição. Se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Continua. E eles mostram que são sempre bons nesse ano, por causa das coisas que eles fizeram, todos falaram bem a respeito de Deus no nosso Senhor. 11. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. 9. Esta graça nos ensina a abandonar a descrença e as paixões humanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. 13. Enquanto ficamos esperando um dia feliz, um dia aparecerá a glória do nosso eterno Deus e Salvador Jesus Cristo. 14. Foi Ele quem se deu a si por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. 15. Ensine essas coisas e use toda a sua autoridade para amar e também para defender os ouvintes. E ninguém nos conhece. Leia a sua Bíblia, 15. 15. Você deve ensinar essas coisas e estimular o seu povo a fazê-las, corrigindo-o quando for necessário, com toda a autoridade. Não permita que ninguém pense que o que você diz não tem importância. Povo de Deus, o Espírito de Deus nos manda ensinar, incentivar vocês a obedecer a palavra de Deus. Por isso que a gente fala sempre da obediência. Incentivar você a obedecer. E manda mais, repreender se necessário for. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem entendeu a mensagem?